Mateus, capítulo 17, versos do 1 ao 8. Assim diz a palavra de Deus, assim diz as Escrituras Sagradas, assim diz no Evangelho de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amém? Jesus, Moisés e Elias na transfiguração. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus, Moisés e Elias na transfiguração. E esse é um momento maravilhoso. Maravilhoso. E esse momento ele acontece logo após passarem 6 dias. 6 dias se passaram de uma situação em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos. E Jesus estava instruindo a eles sobre como os discípulos deveriam segui-lo. E segui-lo como mestre, para assim estarem aprendendo com ele. E Jesus estava tendo aquele momento pedagógico com seus discípulos para ensiná-los, para formar neles uma mentalidade de líderes, para que eles fossem os próximos líderes, aqueles que iriam dar início à era cristã, que iriam dar início à era apostólica, em que a igreja de Cristo teria seus primeiros fundamentos dos discípulos mais próximos de Jesus. As testemunhas oculares que viram, ouviram, conviveram, tocaram o verbo da vida, andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus. Essas testemunhas, sim, seriam aqueles que espalhariam o Evangelho, as boas novas de salvação para todo pecador. Enfim, depois dessa situação em que ele ensina os seus discípulos que eles deveriam ter essa responsabilidade de autonegação, de renúncias, ele vai falar para eles também que não somente isso levaria uma vida do discipulado com ele, mas também os privilégios nessa jornada de discipulado. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos uma jornada com ele, e nós não só temos renúncias a fazer, mas nós também temos muito mais que isso, grandes privilégios. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós nos tornamos bem-aventurados, mais do que felizes. Enfim, há tantas bênçãos. Nós
contemplamos Ele, nós conhecemos Ele e nós o veremos um dia, quando Ele voltar ou quando nós formos até Ele. Nós o veremos como Ele é. E agora, Mateus ele vai nos mostrar que Jesus, numa situação única com os seus discípulos, vai manifestar a eles a sua glória. E nos diz as Escrituras, verso 1 ao 3, que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Não se sabe ao certo que monte era esse, mas possivelmente na região ainda de Cesareia. Há uma possibilidade de que fosse exatamente nesse lugar. Mas vejamos, Jesus tomou alguns dos seus discípulos em particular. Nem todos ele levou. Não há evidências nas Escrituras do porquê Jesus não levou todos os seus discípulos, mas apenas esses 3. As sugestões são de que esses 3 eram os mais próximos. Uma outra sugestão é de que esses 3 eram os mais influentes do grupo. Ou seja, eles se destacavam entre os demais apóstolos. E esses 3 discípulos vão agora ter uma ocasião única com Jesus. A transfiguração na frente deles. Esse é o nosso primeiro ponto. A transfiguração na frente dos discípulos. E o Senhor Jesus pega esses 3 discípulos e eu fiquei pensando, gente, se fosse sorte, quanta sorte, não? Esses homens eram sócios de trabalho, eram pescadores e trabalhavam juntos. E agora, numa ocasião em que o Senhor Jesus os chama, eles os chamam juntos. Não é? Eu tive algo assim, parecido, sabe? Eu tive amigos de infância que depois se tornaram grandes amigos na fé também. Eles não eram somente amigos de infância, mas depois, ao nos convertermos, nós nos tornamos muito mais amigos. Os laços se entrelaçaram cada vez mais pela fé em Cristo, e grandes irmãos em Cristo nos tornamos. Então veja, quanta coisa boa nós encontramos, quantas experiências maravilhosas nós temos, e quanta experiência boa também Pedro, Tiago e João, esses discípulos próximos de Jesus. Esses discípulos, de acordo com Lucas 5:10, eles trabalhavam juntos em pescaria. E agora estão juntos, em particular com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus os chama à parte e vão a um lugar em que eles possam ter essa ocasião, sem que ninguém venha bisbilhotar, sem que ninguém venha brechar, sem que ninguém venha atrapalhar. É nesse momento em que foi transfigurado diante deles. E transfigurado aqui é aquela palavra que hoje nós entendemos como metamorfose. O Senhor Jesus praticamente se transformou na frente deles. Isso aqui é maravilhoso, porque vejamos, olha algo que acontece aqui. A forma física de Cristo, de Jesus, mudou, transformou-se. Não somente Ele, mas as suas roupas. E quando o Senhor Jesus se transforma na frente deles, diz as Escrituras que o seu rosto resplandecia como o sol, ou seja, houve grande luz daquele lugar.
E não somente o seu rosto resplandecia, mas as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Luz, luz, luz branca. Tudo esclareceu-se. Tudo resplandecia. Tudo brilhava. Algo parecido assim está acontecendo com nós, irmãos, hoje. Cristo transformou-se, mas transformou-se na sua estrutura física, a sua essência não precisava de transformação. Quanto a nós, nosso homem interior está constantemente passando por uma transformação. Dentro de nós está passando-se uma transformação, e uma transformação para o nosso caráter parecer com o caráter perfeito de Cristo, do qual não precisava ser transformado. Mas a sua estrutura física foi transformada. E ficou totalmente diferente na frente dos discípulos. Diz as Escrituras, verso 3: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Que momento lindo, que momento maravilhoso. O Senhor Jesus se transforma na frente dos discípulos. E ao se transformar na frente dos discípulos, diante daquela grande luz, aparecem dois varões, dois grandes homens, Moisés e Elias. E uma das razões porque aparece Moisés e Elias, porque Moisés ele é o representante legal, ou seja, Moisés, o grande legislador do povo de Deus, aquele que recebeu de Deus as leis. Moisés aqui representa a lei de Deus. Elias representando todos os profetas, todos os homens da última hora, todos os homens chamados por Deus a exortar o povo de Deus, a clamar, a buscar a face de Deus em prol do povo de Deus, a exortar o povo e a chamá-los ao arrependimento, apontar o erro deles, apontar onde eles estão caindo, para que eles se arrependam dos seus pecados e voltem-se para Deus. Está aqui Elias, o grande representante dos profetas. E alguns entendem que há muito mais que isso, no sentido de aparecer Moisés e Elias. Alguns entendem também que essa aparição de Moisés e Elias não simplesmente representa a lei e os profetas, mas nós sabemos também que o Senhor Jesus falou muitas vezes sobre a lei e os profetas. Nós vemos isso aí nos evangelhos. A lei e os profetas, a lei e os profetas. E está aqui Moisés e Elias diante de Cristo. Está aqui a lei e os profetas diante de Jesus. Alguns entendem, como eu já falei, que aqui há mais que isso. Representa os vivos e os mortos. Representam, aqueles que morreram e que ressuscitarão em Moisés. E representam aqueles que serão transformados, os vivos que serão transformados quando Cristo voltar, representado por Elias, que não experimentou a morte, mas foi levado sem que tivesse que passar pela morte, foi transformado. Bom, se é isso, eu não sei, mas alguns entendem isso. Mas o que nós sabemos aqui, que o Senhor Jesus se
transformou na frente dos discípulos. E diz as Escrituras, que eles estavam diante do Senhor Jesus. E os discípulos vendo tudo aquilo. Ainda no verso 3 diz que Moisés e Elias estavam falando com ele. Mateus não diz o que é que eles estavam falando. Mas lá em Lucas 9:31 vai nos dizer que eles estavam conversando com Jesus a respeito das coisas que estavam para acontecer na ida de Jesus para Jerusalém. Ou seja, estavam conversando a respeito do próprio Senhor Jesus. E uma coisa interessante nós podemos perceber aqui: Moisés não tem algo novo para falar com Jesus. Elias não tem algo novo para falar com Jesus. Aquele entendimento profético que nós vemos hoje, que as pessoas ficam em busca de revelações, de algo novo, de profecias novas, está tudo errado. Nem Moisés nem Elias tinham algo novo para falar com o Senhor Jesus. Eles falavam a respeito da ida de Jesus a Jerusalém. Eles falavam a respeito do próprio Senhor Jesus. Eles falavam a respeito da morte de Jesus lá em Jerusalém, lá no Calvário, lá no lugar da caveira, no Gólgota. Lá eles falavam da morte e possivelmente também da sua ressurreição e glória. Pois aqui está o Senhor Jesus em glória, manifestando diante de diante dos discípulos, manifestando a sua glória real, a sua glória de rei. Como ele disse nos versos anteriores, que alguns dos seus discípulos não iam experimentar a morte até que vissem a sua glória real. E aqui está. Nos versos 4 ao 5, nós temos a sugestão de Pedro. Jesus, Moisés e Elias na transfiguração. O Senhor Jesus se transfigura na frente dos discípulos. E aí o que acontece? Pedro tem uma sugestão. Diz no versículo 4: Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Então Pedro tem uma sugestão aqui interessante. Pedro está maravilhado. Isso aqui é algo bem claro. Pedro disse: bom é estarmos aqui. Pedro estava maravilhado, impactado com aquilo, de maneira que ele disse: vamos construir tendas. Eu farei tendas. E a sugestão de Pedro foi ousada. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Uma coisa Pedro não estava entendendo aqui. Moisés e Elias estavam perante Jesus. Jesus não estava junto com Moisés e Elias como quem se junta de autoridade igual. Mas Pedro disse: eu vou fazer uma tenda, vamos fazer tendas. E aqui sugere que possivelmente era de dia. E se de dia já há luz, se de dia já é claro, e quanta luz não houve naquele momento, naquela ocasião, que foi fácil discernir, de maneira que está aqui declarada nas Escrituras, que resplandecia o rosto de Jesus como o sol em pleno dia, e era dia possivelmente, e as suas roupas como luz. Então se era dia, quão grande luz foi, quão grande luz resplandecia o Senhor Jesus. E aí Pedro sugere
fazer tendas, uma para cada um deles. E uma das razões, porque o entendimento que nós devemos ter aqui é de que Moisés e Elias estão abaixo de Jesus, é que as suas representações, como quem representava a lei e quem representava os profetas, é que eles estão diante de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio para cumprir toda a lei de Deus, aquele que veio para ser mais do que um profeta, o profeta dos profetas, aquele que é o Rei da Glória. Amém. E quando falava ainda ele, diz no versículo 5, uma nuvem luminosa os envolveu. Gente, quanta luz! Que momento glorioso! Até a nuvem resplandecia, gente. Até a nuvem brilhava. E naquela luz, vinda na nuvem, os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz falava, uma voz dizia, algo que aconteceu também no momento que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, e que o Espírito veio sobre ele como se fosse uma forma de pomba. E ali naquele momento, uma voz vinda dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez a declaração do Pai a respeito do Filho, que o Pai tem prazer no Filho, e certamente o Filho com o prazer no Pai, realizando a sua obra, fazendo a sua vontade. E aí o Senhor Jesus, naquele momento, com seus discípulos, Moisés e Elias perante ele, e essa voz vinda dos céus, diz ainda mais, a ele ouvi. Ele não disse, escutem Moisés, o representante da lei. Não diz, ouçam Elias, o representante dos profetas. Ouçam o meu filho. Ouçam o meu filho. É como está em Hebreus capítulo 1. Que nos últimos dias Deus nos fala pelo seu Filho. A voz de Deus é o seu Filho. A palavra de Deus é o seu Filho. A nossa instrução é a instrução do Filho de Deus. A nossa conduta é a conduta do Filho de Deus. A nossa fé é a nossa fé no Filho de Deus. Tudo vem nele, tudo é para Ele. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A Ele é a glória, a Ele é a majestade. É tudo para Ele. Tudo para Ele. Este é o meu Filho. E a Ele ouvi. Ou seja, eles teriam que seguir as orientações de Cristo Jesus. Deveriam ouvir Jesus, seguir Jesus, é as palavras de Jesus. Longe estava de Pedro fazer uma tenda para Jesus. Longe estava aquele que era, aquele que é, que há de vir, não depende de templos feitos por mãos humanas. Não depende. Não há necessidade. Ele que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como diz no Evangelho de João capítulo 1. Ele veio habitar entre nós. Ele não necessitava de templos, ele não necessitava de tenda. A sugestão de Pedro não cabia aqui nesse momento.
Não cabia. O Senhor Jesus veio para ser aquele onde não tem onde reclinar a cabeça. Ele é aquele que não tem onde reclinar a cabeça. Ele é aquele que veio para voltar para estar junto do Pai. Ele é aquele que veio para estar entre nós, fazer morada em nossos corações e nós fazermos morada nele. Nos versos 6 ao 8, nós temos o medo dos discípulos. Ouvindo os discípulos aquela voz, caíram de bruços, ou seja, deitaram-se no chão, tomados de grande medo. Veja, eles caíram de medo. Sim, a palavra grega aqui é aquilo que nós chamamos hoje de fobia, medo. Os discípulos caíram de medo. Eu acredito que uma dessa expressão aqui, diante da grandiosidade, daquilo que eles viram, daquilo que eles contemplaram, nós podemos também chamar isso aqui de temor do Senhor. O nosso corpo reage, nossa estrutura física reage, nossa mente reage, nosso coração reage, nosso corpo reage. Diante da glória do Pai, diante da glória do Filho, diante da glória do Espírito Santo, nós reagimos. E os discípulos ficaram tomados de medo, cheios de medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não fiquem com medo. Não tem mais aqui a mesma palavra para medo, fobia. Não tem mais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Ao levantarem-se, não viram Moisés, não viram Elias, não viram a nuvem gloriosa que manifestava a presença do Pai, que falou e que os levou a ter grande medo. Mas o que nós podemos perceber dos versos 6 ao 8, aqui claramente, é que mesmo os discípulos estando com medo, o Senhor Jesus os acalmou e os acolheu. Amém? 3 coisas que nós podemos aprender de tudo isso aqui, de tantas lições que nós poderíamos tirar. Primeiro, Jesus, ele se revela para os seus discípulos. Tudo que você precisa é ter mais de Jesus. É ter mais de Jesus. Sabe, há muitas coisas que nós devemos fazer. Às vezes nós vemos nas Escrituras muitas orientações. E sabe por que isso, irmãos? Porque é necessário para nós somos muito fracos. É necessário esmiuçar tudo. Como um liquidificador que tem que triturar todo o alimento, como um processador que tem que diminuir tudo. Senão a gente não digere, senão a gente não toma, senão não desce. Mas veja de maneira tão específica, tão clara, tudo que nós mais precisamos é mais de Jesus em nossas vidas. É mais de Jesus. Jesus se revela a nós. As pessoas que ainda não conseguem se render ao Senhor Jesus, não conseguem crer no Senhor Jesus, não conseguem entregar as suas vidas ao Senhor Jesus,
não sentem interesse em se batizar, não sentem interesse em fazer parte da igreja. Sabe, essas pessoas, elas necessitam de uma visão gloriosa a respeito de Jesus. Eles precisam de Jesus, eles precisam que Jesus se revele a eles. E precisam clamar. E precisam clamar. E precisam clamar. E precisam pedir. E precisam pedir. E precisam desejar. Para só então verem a glória do Filho de Deus. E assim serem tomados por Ele. Em arrependimento e fé. Deixando tudo para trás para ser discípulo de Jesus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que tudo que está antes de Jesus no Antigo Testamento é sobre Ele. Não há nada depois de Cristo. O Antigo Testamento, a antiga aliança, a lei e os profetas se resume na vinda de Cristo. Tudo apontava para Cristo, tudo era sobre Ele. Obedecer às palavras de Jesus, como disse o Pai nas nuvens. Obedecer às palavras de Jesus é a consequência de uma vida salva. Não pense que você tem que obedecer a Deus, você tem que obedecer a Jesus, você tem que fazer as coisas para Ele. Isso é tudo consequência de uma vida rendida, de uma vida entregue, de uma vida arrependida, de uma vida de fé. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam que elas têm fé, mas está na cara que elas não têm fé. Elas falam que têm, mas não têm. Que fé é essa que não nos leva a se arrepender dos seus pecados? Que fé é essa que não nos fazem se render aos pés da cruz? Que fé é essa que não nos leva a ter uma responsabilidade, um compromisso com a casa de Deus? Que fé é essa que não nos leva a ter um compromisso com os irmãos, com a irmandade cristã? Que fé é essa que não nos transforma? Que fé é esta? Nós precisamos ouvir Jesus. E ao ouvir a sua voz, nos rendermos. E dizermos: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Mestre. Nós te ouvimos. Nós te seguimos. E tudo no Antigo Testamento é sobre Ele. A lei e os profetas. Tudo cumpridos em Cristo. Isso aqui é interessante porque está se culminando, está se seguindo, está prosseguindo a jornada de Cristo rumo a Jerusalém, onde Ele será preso, onde Ele será açoitado, onde Ele será confrontado, onde Ele será ofendido, onde Ele será açoitado, onde Ele sofrerá muitas coisas dos anciãos, dos escribas, onde Ele será entregue nas mãos de pecadores, homens maus, perversos, os romanos, para ser crucificado. Nós temos um Jesus que foi promessa e que cumpriu promessas para nós. E por último, o que nós podemos aprender é que o medo foi inevitável diante do Senhor Jesus ali quando os seus discípulos estavam. O medo foi inevitável. Os discípulos se jogaram de medo ao chão. Isso foi inevitável. Sabe, nós às vezes temos algumas coisas desse tipo. Não é? Nós vimos coisas assim nas Escrituras. Nós vimos Isaías desesperado,
dizendo: ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Nós temos alguém como um dos seus discípulos: afasta-te de mim, Senhor, sou pecador. Nós temos coisas desse tipo. Muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes nós não nos achamos dignos, muitas vezes nós ficamos trêmulos, muitas vezes nossos corações ficam inquietos, nossas almas ficam abatidas. Muitas vezes nós podemos cair no medo, mas ainda que sejamos tomados por medo, Jesus, Ele é que nos consola, assim como Ele consolou os seus discípulos, mesmo sabendo que Deus está muito além de nós, mas Ele se aproxima de nós. Nós temos um Deus que se aproxima de nós. Nós temos um Salvador que veio até nós. Nós temos um Cristo que se compadece de nós. Assim como o Senhor Jesus se chegou aos seus discípulos e fala para eles: se levantem, não fiquem com medo. Ou seja, confie em Jesus para permanecer de pé. Não pense que você é forte. Confie em Jesus para que você permaneça de pé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço por essa orientação, por esse ensino. Te agradeço, Pai, porque ai de nós se não fosse a Tua palavra. Ai de nós se não tivéssemos as Escrituras sagradas, as Sagradas Escrituras em nossas mãos. Ai de nós! O que seria de nós, Senhor? Viveríamos em desalento, descobertos, sem termos direcionamento. Mas louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor veio até nós na pessoa do Seu Filho, se revelou a nós através dele, nos deu nova vida e nos deixou esse livro sagrado, a Bíblia, para nos ensinar dia após dia a vivermos para Jesus, vivermos para o nosso Mestre e vivermos com o nosso Mestre. Continua a nos ensinar, Senhor, e que o Teu Espírito seja o nosso guia, nosso professor, a nos ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou e deixou para nós. Que o Espírito da verdade nos direcione em toda a sabedoria, em todo o conhecimento de Deus a respeito de Cristo, para que assim vivamos até que Ele venha para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.